Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e ao meu lado o Marcel Marcel Freza, bora. Freza. Bonito seu Freza. sobrenome, hein, meu? Não sabia meu sobrenome, caramba? Mas não, eu tô admirando ele agora. Entendi. Marcel, hoje nós vamos falar sobre pintura aqui, né? Exato. E aí, sempre quando chega nessa etapa de obra, os clientes vão até as lojas de tintas ou as próprias construtoras que compram as tintas recebem as novidades, novas marcas, novas embalagens diferentes, Tendências. tendências. E aí a arquitetura geralmente traz também algumas inovações, algumas coisas diferentes que querem que a gente aplique nas obras. Então, é um mercado que eu percebo que está sempre em evolução. Uhum. Ao contrário de muitos outros da construção civil, sempre tem uma novidade que as fábricas de tinta trazem para o mercado. E hoje nós vamos falar sobre como escolher tintas para pintar uma casa. E eu gostaria de falar especificamente de casas de condomínio, casas de médio, alto padrão, que geralmente exigem um acabamento, exigem um nível de entrega da pintura um pouco mais sofisticado, de, por exemplo, uma reforma de aluguel, né? Uhum. Então, se é para a gente falar de um assunto mais técnico, se é para a gente falar de um assunto mais moderno, eu acho que casas de médio alto padrão faz mais sentido, tá? Sim. E para nós falarmos sobre isso, obviamente trouxemos convidados que entendem, que já atuam no mercado de tintas e pintura aí há um bom tempo. Ilustres. Quem são, Marcel? Quem são? Vamos lá, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos, né? Através de muito custo, assim, eu consegui convencer o meu amigo Chico a vir aqui no podcast. Então, queria agradecer muito, Chico, você ter topado participar. Acho que é muito legal a gente partilhar um pouquinho do nosso conhecimento com a galera lá fora, né? Tirar as dúvidas. Então, você que é um cara que está há muito tempo aí no mercado, vai ser bem legal aí trocar essa ideia. Então, estou aqui com o Francisco Tonon, né, Chico, profissional há mais de 20 anos aí no mercado de tintas, né? A Tintas Pig, para vocês que não conhecem aí, né? Quase ninguém conhece a Tintas Pig, né, Chico? A empresa que já está há 45 anos aí no mercado, né? Desde que ela fundou. Ele atua, né? A Tintas Pig atua na área da construção civil, automotiva e industrial, né? Na construção civil também as tintas são importantes ali. E ele coordena os processos em 7 lojas da rede Tintas Pig hoje, na cidade de Sorocaba, Votorantim e Salto de Pirapora. É formado em administração com foco em marketing. Você fez na Exanc também na época, né? Legal, da hora. E pós-graduado em planejamento, estratégia competitiva. Um especialista que vive dia a dia aí no mercado de tinta. Seja muito bem-vindo, viu, Chico? Valeu, Marcel. Obrigado pelo convite aí. Relutei um pouco durante um tempo, Sim. mas vim prestigiar aí o trabalho de um amigo. Legal, cara, legal. Só para ficar claro, então, o Chico, ele é do trabalho administrativo da Tintas Pig, é isso? É mais voltado para o gerenciamento ali das lojas. Sim. Então você não é o cara do departamento técnico. Não. Legal. Até aí o Marcel citou que eu faço o processo de 7 lojas, mas eu faço uma parte dos processos, né? Legal. Tem muitas pessoas lá que me ajudam, não faço nada sozinho. E gostaria também de privilegiar elas aqui, né? Legal, bacana. Massa. É muito complexo, né, cara? Tem Sim. que fazer vários processos dentro de uma loja para ela funcionar certinho, redondo, para dar a tinta pro cara certo pintar, né? Exato. Vamos lá, então. Eu tô aqui também com o Eliel, né? Eliel Castilho, que tá há 19 anos aí na Fuco Pinturas. A Fuco Pinturas, que é uma empresa já de 37 anos aí no mercado, né? Começou como motorista, Isso aí. na equipe. Legal, cara, parabéns, cara. Com Obrigado. dedicação e liderança, cresceu até se tornar responsável pela coordenação geral dos colaboradores. Muito bom. Hoje atua ao lado da direção da empresa, sendo peça-chave no funcionamento e crescimento da FUCO, uma história inspiradora de quem realmente entende de obra por dentro. Legal, seja muito bem-vindo, cara. Valeu, obrigado. Boa. Então nós temos duas empresas aqui com um bom tempo de mercado nas suas atuações. Por mais que assim
Eu imagino que o Eliel não seja o pintor lá da Fuco, né? É Você isso não aí. é ele que está roletando a tinta, Uhum. né? Mas ele vê muita gente reclamando das tintas, vê os pintores elogiando algumas outras coisas, né? Então, ele é um cara que flutua bem nesse mercado, junto com, né, o Chico aí, vivenciando uma das lojas que mais vende tintas aqui na cidade de Sorocaba e região. Então, vamos lá. Gente, para adentrar dentro desse assunto, eh, eu acho que o que tem que ficar claro aqui na cabeça das pessoas é que quando você constrói uma casa de médio e alto padrão, você geralmente tem um projeto muito bem feito, você contrata uma equipe para. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Você contrata um projeto muito bem feito, uma equipe qualificada para construir, e você também precisa comprar materiais bons para colocar nessa equipe qualificada, né? Para formar aquele tripé bem feito, projeto bem feito, qualificação de mão de obra e material do bom, né? E quando a gente fala das tintas, a gente sabe a importância, a gente gravou já outros podcasts aqui com pintores, a importância do profissional pintura, o cara que é caprichoso, o cara que sabe dos processos, o cara que sabe fazer o passo a passo. Mas a gente também sabe que o material ele é muito importante. Talvez não dê para fazer uma excelente pintura com um excelente pintor com um material ruim. E também não dá para fazer uma excelente pintura com um pintor ruim e um material muito bom, né? Só que a gente precisa definir para as pessoas que vão construir o que é um material bom. Porque ela entra numa loja de tintas, tem uma. Loja de tinta é um negócio engraçado, né? Você entra lá e tem uma série de latas, né? Uns rótulos diferentes, mas Com tudo meio. um monte de lata, é um monte de rótulos diferentes, cores diferentes, que você só sabe muitas vezes o que tem por trás ali, o que tem por dentro da lata, quando você aplica na parede. E o que você vê de diferença ali é os detalhes que estão na lata e o preço que o vendedor te fala. Ó, essa aqui custa R$ 589, essa aqui é R$ 799. Você fala assim, pô, mas o que tem de diferença de preço aí? O que tem diferença dentro dessa lata aí para justificar esse preço, né? E eu acho que é isso que as pessoas querem entender. Quando entram lá na Pig, por exemplo, e tem esse monte de lata diferente, o que é uma tinta para uma casa bem pintada? É isso que eu queria começar aqui. Então, nesse caso é importante a gente avaliar sempre aonde que essa tinta vai ser utilizada. Se é uma pintura interna, se é uma pintura externa. Hoje existem várias variedades de tinta, algumas específicas para a área externa, outras específicas para a área interna. Existe também a setorização das tintas, né, que é a linha premium, a linha standard, a linha econômica. Entre elas a gente pode perceber uma diferença de rendimento, de durabilidade, de cobertura. Então, isso que demonstra a diferença de preço. Legal. Você já tocou num assunto bem importante, que é essa questão da setorização das tintas. Você falou em linha standard, você falou em linha premium e você falou em linha econômica. É Isso. isso. Então a econômica é a inferior, é a primeira da prateleira, certo? A standard é a intermediária e a premium é a top, Sim. A certo? linha econômica seria uma linha mais para interno. Uhum. Eh, Alguma utilização numa mais simples, assim, né, onde a pessoa às vezes vai entregar um imóvel de aluguel, ou vai talvez pintar um teto, Uhum. alguma coisa que não demande muita resistência. E a linha standard já pode ser aplicada numa área externa. Ela não vai ter tanta durabilidade quanto uma linha premium, mas ela pode ser utilizada numa área externa também. Uhum. E a linha premium, ela pode ser utilizada em todas as áreas, né? Eh, Tendo uma durabilidade maior, muitas vezes, né? Talvez, dependendo da. Né? Sim, Exato. E assim, um ponto da premium que geralmente os pintores me falam é que não é só o benefício após a aplicação, ela tem uma facilidade para a aplicação, né? Então, putz, uma tinta, quando você vai rolar uma tinta econômica comparado com uma linha premium, o cara sente diferença por conta da cobertura, muitas vezes, dela. É isso? É exatamente isso. É essa mais standard que você falou, com a premium ela tem mais acabamento, é mais fácil de ser rolado, o pintor poder trabalhar com ela tranquilo.
E o que demanda também é a ferramenta. Se Perfeito. é uma ferramenta adequada, um rolo adequado para você rolar, Uhum. beleza. Mas a Premium é a melhor de todas que tem para dar acabamento, tanto interno quanto externo. Tranquilo. Perfeito. Às vezes a pessoa compra uma tinta econômica achando que vai economizar e acaba Aplicando muito mais vezes. gastando mais. Dando Entendi. mais demão e não ficando tão bom também quanto. Pensando já nessa questão da cobertura da tinta premium ser melhor do que a econômica, quando um pintor vai dar o preço do serviço, não seria ideal ele já saber qual o tipo de tinta antes de precificar? Sim. É. A gente já faz o orçamento já falando pela Premium mesmo. Orçando já em cima da tinta Premium para trabalhar Aham. com ela. A gente passa para os clientes, aí se eles optar, não, quero trabalhar com uma segunda linha, que é a Standard, por exemplo. Se for interno, beleza, a gente monta, refaz o orçamento trabalhando com a Standard para eles. Mas a gente já repassa com a linha Premium mesmo. Tá. E além da diferença de cobertura, de rendimento, de durabilidade, tem também as diferenças de tinta com relação ao acabamento, né? Então tem tinta fosca, tem tinta acetinada Acetinado, e tem a semibrilho, semibrilho. né? E deve ter outros, talvez, hoje em dia, né? É que no mercado em que eu atuo de alto padrão, dificilmente uma pessoa Uma coisa diferente. utiliza o acetinado ou o semibrilho. Geralmente fica no fosco, né? Porque eles não querem que as imperfeições da parede sejam evidenciadas, né? Exato. Então o fosco é a melhor tinta para esconder isso. Mas Essa dica já pode pegar, já, né? já pode pegar uma setinha aí. Exatamente. E claro, ainda tem a diferença de cor se você quer esconder defeitos, né? Então, por exemplo, Uhum. você tem quanto mais escura for a tinta, né? Talvez a percepção dos defeitos sejam maiores do que uma tinta branca, né? Uhum. Então tem isso também. Mas existe ainda um mercado que compra essas tintas acetinadas, semibrilho, mesmo nas latex? Existe, É? existe. Você falou que nós somos especialistas aqui, mas você acabou de dar uma aula aí de acabamento. Verdade. Às vezes são alguns usos específicos, né? A tinta semibrilho, ela vai dar bastante lavabilidade na parede. Então, às vezes, uma pintura de um hospital, um barrado de escola, é bastante utilizado. Em residências, 99% é o fosco, né? A não ser quando, às vezes, a pessoa quer um acabamento mais confortável. Não é confortável a palavra, mas Aconchegado, né? é Vamos dizer assim. Uhum. mais sofisticado. Um acabamento mais... O acetinado, ele dá um acabamento mais É, sofisticado na parede. Perfeito. Mas é o que você falou, vai mostrar um pouco mais as imperfeições. De repente é uma parede que ele quer fazer alguma coisa diferente, né? Uma parte da casa e tal, né? Mas legal, você falou que dá para colocar um pedaço da tinta da parede dependendo da utilidade que vai usar para aquilo, né? Se é hospital, o que é e tal. Por exemplo, quem tem criança pequena em casa, o que vai ter? Dá para eles terem isso na parte de baixo, que a criançada geralmente rabisca e tal, fazer uma coisa diferente para proteger mais a parede da casa? Sim, existe uma tinta específica para isso. É uma linha nova agora, que no caso da Souvenir chama Sempre Limpo. Ela é uma tinta fosca com uma alta durabilidade à limpeza, uma alta lavabilidade. E aí, Marcel, eu entendi a sua pergunta, mas não é o costume a gente fazer isso. Então, por exemplo, a gente não pinta um barrado com essa tinta e a parte de cima com outra. Porque daí não orna as cores. Exato. Mesmo que seja da mesma cor, você vai ter uma diferença visual ali, né? Tá. Porque a tinta muda, né? As propriedades da tinta mudam. Então, geralmente, assim, você tem que escolher para a casa toda. O que você pode mudar é teto, como ele falou, né? Mas se você vai pintar uma parede, você tem que pintar a parede inteira com entendi. aquela mesma lata, entendeu? Não dá para fazer com esse a esquema. fosca ou com a lavável. Exatamente. Entendi. Você escolhe. Se você fazer que nem falou, um barrado, ela vai Vai dar diferença. diferença de né? cor. Exato, Entendi. exato. E Legal. além disso, né, você tem que entender também que essas tintas laváveis, elas têm um investimento muito maior, né? Porque quanto mais propriedade você coloca dentro da lata da tinta, mais caro ela fica. Tem Para tinta ela que aguentar as lavagens, né? Que você falou, né?
Tem que ser mais resistente à tinta, Ela né? tem uma carga maior de produtos químicos nela para dar essa resistência, né? Uhum. Dá uma Tem diferença. tinta anti-mofo, né? Tem vários tipos de propriedades de tinta que você vai colocando ali, né? Bom, Legal. pensando então assim que existem essas variedades de tintas diferentes e que agora as pessoas conseguiram entender que numa casa com alta exigência, como uma casa de alto padrão, você geralmente vai com essas tintas que oferecem propriedades para um desempenho melhor, né? Mas uma coisa que assim as pessoas perguntam sempre para mim é: pintei lá 3, 4 demão, terminei o serviço, por exemplo, num teto lá de uma casa de um pé direito duplo, né? Branco, bem iluminado. No olho, lá olhando a 5 metros de altura, a pessoa consegue perceber uma diferença entre uma tinta premium e uma standard? Eu acho que não consegue, não. Perceber assim. É Eu difícil acho de que não. perceber, não Depois de consegue. pintado, Depois que não tem pintou, como. independente se de a prêmio você dá 2 de mão, 3 de mão, e a estante você dá 4, 5 de mão, por exemplo, menos, a pessoa não consegue perceber. Não consegue. Não. E Sim, dura? Dura. Então esse é um outro macete, né? Ah. Talvez para alguns lugares da casa onde você não vai ter essa percepção, você pode baixar um pouco o investimento da tinta, né? Um outro ponto é, na medida com que você aproxima a superfície do o seu olho, é possível perceber essa diferença ou também não é possível? Nós, pelo menos nós, não vê a diferença, não. É difícil de perceberem. Se o pintor for Se bom, o pintor, mesmo se o pintor for profissional daqueles mesmo, que é difícil de perceber. Difícil, né? Difícil, muito difícil. Principalmente na hora depois que aplica já, né? Quando tá nova as duas, né? Sim. Pode ser que com o tempo, não sei o que acontece, né? Pode ser, dependendo do ambiente, né? Se for o externo, talvez, né? Solzão batendo direto. Durabilidade. Porque daí, depois de 2, 3 anos, pode ser que, de fato, tenha Sim, as diferenças da propriedade da tinta, né? Aí sim, daí 2, 3 anos, aí acho que começa, né, Chico? então, sempre quando a gente fala em tintas, existem algumas patologias, que aí vem da construção, né? Uhum. Tipo eflorescência, umidade, Má preparação, né? Ou construção do local. Uhum. má preparação da superfície, Sim. ou aplicação da tinta em cima de bolor. Isso tudo, com o tempo, ela vai aparecer mais rapidamente, sabe? Uhum. É. Eu vou até usar isso que você falou, Chico, como um exemplo de uma situação que aconteceu no meu apartamento. Eu tenho um banheiro lá no meu apartamento que é a altura do pé direito, né? Que é a altura do piso até o teto, ela é uma altura mais baixa, né? Ela é, acho que 2,40 por aí. Então não é um pé direito alto, né? E eu tive que colocar, por conta da minha filha pequena, uma tela na janela, né? Uma rede, para não abrir a janela. Então, o que acontece? Quando eu tomo um banho quente lá, sobe todo aquele vapor no banheiro e eu não consigo abrir muito a janela. Então, eu não consigo tirar muito o vapor de dentro do banheiro, né? O que acontece é que aquele vapor, ele, pela gravidade, ele tende, né, a subir e se alojar no teto. E aí o teto do banheiro fica todo molhado, né? E com o tempo isso acaba gerando um mofo, um bolorzinho ali, que você tem que lavar e de tempo em tempo repintar e etc. E isso eu já vi acontecer em obras que o pé direito é mais alto, né? E tem essa limitação de janela, e só essa diferença do pé direito, por ser mais alto, já a pessoa não sofria tanto quanto eu. Chegava mais rápido, no meu caso, né? E ainda, se você pegar um banheiro igual o meu, com o mesmo pé direito, mas que você consiga abrir a janela, aí já é outro banheiro. Então, veja, a gente tem banheiros com o mesmo tamanho, só com a diferença de altura de pé direito, um abrindo janela, outro sem abrir janela, e já são situações completamente diferentes. No meu banheiro, eu preciso pintar com esmalte lá, né, o teto, para poder resolver isso aí. Minimizar, na verdade. Resolver eu não resolvo, né? Enquanto talvez em uma casa que é bem ventilada e um pé direito mais alto, você consiga pintar até sem esmalte, né? É interessante isso. O mofo, ele é um ser vivo, né? Então a gente sempre indica lavar com água sanitária, porque daí você mata ele, tenta matar ele. Lógico que com o tempo ele sempre vai voltar. Sempre vai voltar. E a gente sempre também indica abrir as janelas.
quanto mais aberto você deixar, mais ventilado vai ser melhor. Se você não consegue abrir a janela do banheiro, abre a janela do quarto. Mas não tem tinta ventilar mais. antimofo? Tem também. Tem o esmalte à base d'água que a gente Tira o escorpião do bolso e compra tinta antimofo, Usa pô. bastante. Já bota lá no banheiro, pô. Mas é o que ele fala. Louco. Não tem como Não, você resolver só com a tinta. Se Não. fosse isso, um teto no banheiro tem quantos metros quadrados? Isso é barato, então, né? Não Exatamente. fica caro isso. Aham. Mas o problema é que assim... É que você não consegue abrir a janela totalmente. Existe essa limitação. E assim, o que vai fazer com essa tinta antimofo, no meu ponto de vista, é fazer com que demore um pouco mais para Para aparecer. mofar. Exato. Às vezes as casas que tem porão, né? Então você tem uma umidade maior. Então a tinta não vai resolver isso, sabe? Ela vai ser sempre provisório. De tempos em tempos você tem que fazer Cada uma um manutenção. ano. Fazer uma manutenção. Um ano e pouquinho você tá fazendo isso aí. A gente tem que tomar cuidado também com algumas propriedades que estão escritas na lata e tentar entender um pouco mais a fundo isso. O antimofo mesmo é um caso clássico, não é porque você colocou uma tinta antimofo que você resolveu todo o problema do mofo pro resto da vida e você não vai precisar mais pintar. Sim. Né? Sim. Assim como um dia, eu tava lá na época que eu fazia o mestrado lá na Unicamp, um cara falou para mim que teve uma empresa que lançou uma tinta acústica. Que você pinta... Olha essa. Você pintava o ambiente e ela oferecia um desempenho acústico melhor naquele ambiente. Qual é a lógica disso? Uma película de milímetros, você... Que entendeu? geralmente precisa ter um negócio mecânico junto, Então, né? então tem que tomar cuidado, porque vocês vão ver na internet o cara esticando uma borracha lá, Super Master Blaster. Então, mas passando- isso que eu ia falar. Eu fui na Feicom e tinha uns caras lá com soluções na área de impermeabilizantes, com um pozinho lá, que você misturava na massa ou passava e tal, e tinha nanotecnologia. E realmente, você botava o dedo assim no lance do pozinho, botava na água, o dedo saía seco, a porra do dedo, entendeu? Então, assim, que tipo de tecnologia que tem nessa área? Vocês trabalham também com impermeabilização lá ou não? Com venda de produtos? Trabalho, e eu acho que eu até sei qual que é esse produto que você está falando. Tem de diversas marcas, não é só uma marca que tem. Tá. No meu caso... Então é um nicho mesmo que Sim. surgiu nos últimos tempos? Para rodapé, né? Geralmente o pessoal passa em rodapé. Lá Sim. eu vendo um que chama Veda Top rodapé. Tá. É um pó que você mistura com água e realmente vira um vidro, né? Sim, já usei, já comprei isso aí, É? já usamos. Isso aí Ah. é mais difícil de lixar do que massa acrílica. Você mexe, você vai saber. Massa Não. acrílica é Cristo que lixa. Eu já vi na internet. Ela Daí é os mais caras difícil. derretendo isopor pra fazer, tipo, uma coisa... É, como se você fosse só fazer um negocinho uma simples assim. vedação, né? E aquele negócio do isopor derretido com thinner protege também pra caramba. Mas as soluções industriais, então é isso. Então isso é nanotecnologia mesmo. Sim, é um produto de Não- impermeabilização, né? Aham. Mas é aquele negócio, se você não resolver o problema da infiltração ou da umidade, Vai isso cair o também muro lá com atrás e o vai tempo ficar só- vai voltar. a gente já gravou muito É verdade. impermeabilização aqui no canal, a gente era patrocinado pela Vedacity, né? E a gente sempre comentava desse produto, que é um produto que é em pó, né? Tem até um negócio que os caras fizeram uma vez, que eles pegaram uma pessoa e encheram essa pessoa de pó, assim, Nossa. e fizeram essa pessoa pular num rio, cara. E o Caramba. cara pulou no rio, nadou lá no rio, saiu do outro lado seco. Caralho. Né? Aí os caras falaram, nossa, olha o produto, mano. Aí eu falei assim, coitado do cara, ele vai tomar banho pra arrancar o produto, não sai mais do corpo, né? Mas, brincadeira à parte, o que a gente precisa entender, não só nesse produto, como em qualquer outro produto que se promete aí na praça, que ofereça algum grande benefício, tem histórico. Primeira pergunta que eu faço é essa, tem histórico? Por exemplo, a Suvinil lançou essa tinta de limpeza, né? É um lançamento recente, né? Recente, É um sempre lançamento limpo. recente, sempre limpo, né? Pô, eu apliquei aqui o banheiro aqui do escritório é pintado com essa tinta. E realmente, putz, você passa lá o paninho, beleza. Eu quero ver se continua com essa lavabilidade daqui 4, 5 anos. E aí a própria empresa Suvinil vai fazendo esses testes e prometendo essas propriedades, porque é uma empresa sólida que a gente confia, né? E deve ter testado bastante antes. Testou né, antes de muito, lançar. com Aham. certeza testou muito. Mas ao longo do tempo a gente vai, nós consumidores, testando o produto. Uhum. O que acontece, e a gente precisa tomar cuidado com essas inovações, você sai aplicando a torto e direito aí. Você sabe se daqui 5 anos ainda ela continua com essa propriedade?
Então, isso é um ponto que sempre tem que questionar, né? Mas, voltando para o nosso assunto aqui, então, assim, não é perceptível a olho nu essa diferença. Talvez o pintor sinta mais na hora de aplicar, né? Sim. E talvez demande, com uma tinta inferior, um profissional melhor. Sim. Né? Então, acho que esse foi o ponto que a gente discutiu. Agora, uma coisa que, assim, no mercado de alto padrão isso acontece, tá, gente? O cara entra numa casa para anunciar para venda. Aí o cara chega e fala assim pro cara que quer comprar, esse porcelanato aqui é Porto Belo. E isso traz um valor agregado para casa, porque é uma marca que conseguiu conquistar esse status. Eu nunca vi um corretor entrar numa casa para anunciar e falar assim, essa casa aqui foi pintada com souvenir. De fato, o mercado de tinta parece que não tem isso ainda, né? Acho que pelo fato do piso ser uma coisa que dura 10, 20 anos e a tinta 3, 4 anos você já tem que fazer uma repintura. Não sei se é por esse fato aí, mas talvez. Talvez seja por isso. Né? Ou talvez seja pelo que você falou. Que o cara olha uma standard e uma premium e ele não vê a olho nu a diferença. Agora o cara olha e o cara consegue talvez visualizar que é um Porto Belo, que é um lançamento que só a Porto Belo fez, por exemplo. Sim, né? Pode ser, sim. Tá. Mas olhando por um lado também, viu, Hugo? Pode ser que tenham imobiliárias ou tal que vão falar, esse banheiro aqui tem não sei o que anti-mofo. O quarto das crianças, a parede foi pintado com tal tinta, né? Não sei se deve ter alguém que fala isso ou não. É difícil. Eu acho que, claro, pode ser uma informação que o proprietário da casa repasse ao corretor para que agregue ainda mais valor ao imóvel. O que eu percebo o cara que constrói a casa pensando em venda, ele já nem coloca esse tipo de tinta. Depende. Aí, se a pessoa é um construtor, eu acredito que ele tem que dar uma garantia, né? Boa. Então, eu acho que nesses casos, a escolha de uma tinta de qualidade, de uma marca boa, eu acho que nessas horas vai pesar um pouco, sim. Entendi. Porque se ele vai ter que dar uma garantia de 3, 5 ou 5 anos, no caso que se fosse uma construtora, seriam 5 anos, eu acredito que a tinta vai fazer diferença a qualidade da tinta. Legal. Você tocou num ponto importante, a garantia do construtor. Então o cara não tem que pensar só no investimento da lata, o cara tem que pensar na garantia que ele oferece pós-entrega, né? Perfeito. Perfeito. Então assim, olha como é legal, né? A gente vai tendo visões diferentes que vai construindo opiniões mais sólidas, né? Bom, e quando a pessoa entra lá na sua loja, Chico, e assim, a pessoa está na dúvida ainda de qual tinta levar, como que vocês explicam para que a pessoa possa fazer uma boa comparação, assim? Eu acho que o primeiro passo é tentar entender, né? Aonde que vai ser aplicado, se é uma pintura nova, se é uma pintura, se é uma repintura, se é uma pintura interna, se é uma pintura externa. Eu acho que tudo vai partir dessas perguntas para a gente tentar entender qual vai ser o melhor direcionamento. Mas lá nas lojas, todos os vendedores, eles sabem fazer essa interpretação, esse direcionamento das vendas e entender também o que foi que o profissional da pintura que vai executar o serviço solicitou. Que é muito importante essa relação próxima do profissional que vai executar o serviço do pessoal que vai vender. Perfeito. E qual o erro mais comum que você vê as pessoas cometendo com relação assim, a esse mundo das tintas aí? Comprar tinta de má qualidade. Mas esse é o erro mais comum que tem deles, é isso aí. Comprar tinta de má qualidade, tinta que não tem de cobertura, essas coisas. Mas você não... Por exemplo, você nunca pegou um cliente, por exemplo, que você fala assim, não vai dar pra gente pintar essa parte aqui da casa antes de você corrigir tal coisa que tá acontecendo na parede, porque senão o cara vai reclamar da sua pintura, né? Falar que você não fez. Ou a Fulco também dá esse tipo de serviço, presta esse tipo de serviço para corrigir uma infiltração e tudo mais, ou não? Daí é paralelo isso, como é que você faz? Depende muito do tipo de infiltração. Se for coisa mais simples que a gente tiver que conseguir resolver, nós vamos lá e resolve para poder adiantar e abrir frente para nós poder trabalhar. Legal. Agora, se for coisa que você não consegue, daí, como você falou, fala com o proprietário, chama um profissional da área, resolve o problema deles primeiro e depois a gente entra fazer os acabamentos nossos.
Entendi. Perfeito. Perfeito. Bom, e quando a gente ainda, falando sobre os erros comuns, você falou sobre tinta de má qualidade, né? E aí, assim, tem um outro ponto que a gente nem colocou na conversa aqui ainda, que é a variedade de marcas, né? Que hoje a Pig trabalha com quais marcas? É exclusivo souvenir. Exclusivo souvenir. Então, vocês só trabalham com souvenir. Dificilmente vocês vão vender alguma coisa que dá ruim lá, né? Mas tem lojas que trabalham com uma variedade maior de marcas. E tem lojas que só vendem marcas ruins, praticamente, né? E aí, assim, pro pintor, o que é uma tinta ruim? A tinta ruim é tinta que não tem cobertura. Tinta que você vai rolar no rolo, parece que sabe, não solta do rolo, ela emprasta tudo, parece que não corre na parede. Mas fala que é uma tinta ruim, tinta que não tem cobertura, essas tintas que emprastam na parede. Respinga mais? Ou não tem nada a ver? Isso é mais o rolo? É mais do rolo mesmo. Que É. o negócio de respinga é mais do rolo. Do rolo e do profissional que tá aplicando. Mas é isso aí, entendeu? Tinta que se dê mais de mão também, né? Mas essas tintas de má qualidade. Porque eu entendo que pro pintor, quanto mais rápido ele fizer o serviço, melhor, né? Sim. Então, tintas que têm maior cobertura e tintas que mancha menos, talvez, né? Sejam tintas... É por isso que quando nós falamos no anterior, quando vai fazer o orçamento, já fala da Souvenir e da Premium. A gente sabe que nós já conhece, já trabalha com muitos anos com isso aí, já sabe que aquela por causa de cobertura também, essas coisas. Mas dentro da Souvenir tem a linha intermediária, a linha mais básica ou não? Você Tem. Aí tem isso também, né? Tem também. Tá. Às vezes também o que interfere é a tonalidade. Às vezes uma tinta vermelha, amarela, demande mais demãos do que uma tinta branca ou uma gelo, no caso, o crômio, que está em bastante alta, né? Tá. Então Bom, tem todas essas variedades, né? Eu já vi também pintores reclamar para mim, não sei se faz sentido isso, sobre as tintas que são... Porque tem os jeitos de pigmentar as tintas, né? Tem tinta que ela já vem na cor, né? E tem a tinta que você bate lá na loja, certo? Certo. Por exemplo, a tinta cromo é uma tinta batida. Em algumas linhas, sim. Por exemplo, na linha semi-brilho, toque de seda, que seria acetinada, ela tem que ser batida na máquina. Tá. Agora, tem algumas linhas que ela já vem pronta. Na linha acrílico premium, ela já tem pronto de fábrica. Na linha standard, ela já tem pronto de fábrica. Perfeito. E aí tem tinta, por exemplo, acrílico premium mesmo, que ela é batida na loja. Sim. Batida na loja. A batida na loja, eu já vi pintor reclamar o seguinte: putz, chegou lá 5 latas na obra. E aí ele falar que uma das latas lá não tava igual a cor. Acontece isso? A máquina, ela tá suscetível a falhas. falhas. Mas não é normal. Tá. Não é normal. Mas assim, isso é um erro da máquina? Depende do erro que você está falando. É o erro de tonalidade? É uma diferença de tonalidade entre latas que foram preparadas no mesmo dia? Pode ser. Então, Pode ser um erro da máquina. Não pode ser um erro, por exemplo, do cara ter começado a pintar num dia e no outro dia ela não deu a cor, ou não tem nada a ver. Geralmente é material. Geralmente é de material. Tá. Eles falam também que a diluição altera na cor, né? Mas porque esse é um ponto. E eu não tenho dúvida que a diluição altera na cor, porque desde da época da pré-escola, quando a gente pega a tinta guache lá, a gente bota mais água num, bota mais água no outro, a cor muda, né? Eu também Mas acho. assim, Chico, por exemplo, esse negócio da máquina, né? Mas a máquina, ela tem uma aferição, certo? A máquina tem uma aferição que, por exemplo, as máquinas vocês têm as máquinas oficiais da Souvenir, né? Vamos dizer. E essa máquina é como se fosse uma máquina CNC, tal, normal. E vem um técnico da Souvenir, de tempos em tempos, fazer essa manutenção dela, né? Pra estar tudo em dia, né? Sempre. Legal. Porque, é igual você falou, erros podem existir, é natural que pode acontecer às vezes alguma coisa. Mas minimizar ele sempre é o que faz vocês terem todos esses anos de mercado, né, cara? Porque senão, né? Vocês não estariam tanto tempo assim, né? Fazendo todo esse trabalho. Não, e outra, até para deixar claro que já aconteceu isso comigo, mas de reclamação de pintor que eu fui tentar entender, sabe? E aí eu vi que tava um pouco mais na má vontade do pintor
Que ele queria terminar o serviço logo e colocando isso na costa da tinta, sabe? Porque é o que eu sempre falo, cara. Se o cara começou a fazer o serviço e viu que tem alguma coisa errada, ele para o serviço, já interroga quem tá à frente daquilo lá, para que o assunto seja resolvido, né? Uhum. E nesse caso, o cara chegou para falar isso para mim no final da obra, quando ele disse que entregou, entendeu? Aí eu falei, não, esse manchamento aí, talvez se faltou de mão, amigo, né? Então, será que realmente é a tinta que tá ruim, né? Então, eu encaro sempre com empatia, né, esses casos. Até porque a obra a gente sabe que existe um desgaste grande da pessoa, né, da pessoa ou do casal, de todas as pessoas que estão envolvidas. E a pintura é o final, né, os finalmente. Então a pessoa já tá com uma expectativa alta, às vezes de querer mudar, vai mudar a vida dela, casou, né, quer mudar, Sim. alguma coisa assim. Sim. Então eu tento sempre entender que tem um emocional por trás disso, né? Mas é difícil acontecer isso? Assim, dar esses pau assim? Ou sempre tem alguma coisa que tem que estar ali gerindo uma crise, né? Alguma Não, coisa assim, eu que é natural de todo projeto. Eu né? acredito que tudo passa por um profissional da pintura, um Tá, qualificado, sabe? legal. Um bom profissional. Pra Mas chegar esses junto. casos emocionais aí acontece mesmo, sabe? De às vezes pressa para querer finalizar logo e tudo existe um tempo, né? Um tempo de cura, um tempo entre demãos. É como se fosse um embrulho da casa, né? Do presente final, né? É a pintura, né? O cara... Só voltando no Aham. assunto, você falou das latas que é feito em máquina. Uhum. Para não dar diferença de cor. O que nós costumamos fazer muito em obras, depende se eu comprar várias, tipo, 8, 10 latas de tinta, você pegar ela, a gente coloca num tambor e bater todas elas. Todas por iguais. Bate todas, a gente fecha o tambor, você vai usando ali, vai diluindo e vai usando. Acabou. Não corra o risco de dar problema de uma lata para outra. Entendeu? Legal, Eu uma sempre boa faço dica. isso. Vamos usar 5 latas aqui do crômio, que nem você citou. Tem um tambor, abre as 5 latas, já prepara ali, bate tudo, tem um batedor, bate. Olha, Você vai usando legal. ali. Aí você não corre o risco de dar diferença de cor na parede. O risco é um retoque daí. De um retoque, por exemplo. Se eu pintei aqui, acabou a tinta, eu vou lá e compro um galão, uma lata para retocar, vou ter que pintar a parede inteira, porque se eu só retocar, vai ficar tudo Ou marcado. você já faz o cálculo até da reserva, da tinta Ou reserva, um eu sempre galãozinho a faço mais. Isso, eu sempre fazendo também. Sobrou um pouco daquela tinta, a gente marca, coloca no galãozinho separado. Para retoque para aquela parede, para aquele quarto, para aquela sala, para aquela cozinha, banheiro, entendeu? Eu sei que é daquele ali. Então, se eu for só um retoquinho pequenininho, vou correr o risco de ficar manchado. Eu acho essa sua ideia sensacional. Eu já vi um pintor fazer isso para pintura de fachada. Eu acho sensacional, porque fachada, Marcelo, é diferente. Por exemplo, imagine esse ambiente que nós estamos aqui. Você tem essa parede para pintar e, puta, deu uma diferencinha na cor aqui. Uma coisa é o cara reparar esse ambiente interno. Outra coisa é eu estar com uma fachada de uma casa de 700 metros quadrados que nós construímos lá, e aí um pano, o cara demorou um tempão, subiu no andaime, aquela coisa toda, a hora que você vê, secou, deu diferença. E aí, o que faz? Monta andaime tudo de novo, repinta a fachada inteira. Isso quando não é grafiato, né? A casa dos meus pais lá no condomínio, a parte de trás é grafiato. Eu lembro até hoje, cara. Deu alteração no grafiato, cara, na cor. Minha mãe ficou louca. Eu lembro que ela comprou assim, foi coisa da aplicação, ela comprou lá na Pig mesmo, né? Eu lembro que ela tirou uma lasquinha da casa da mulher da tinta que ela queria pra levar lá pra falar, entendeu? Mas é fogo, né? Porque grafiato é pior ainda, como é que é? Vocês vendem Mas grafiato? ela comprou na cor daí. Então, Ela não comprou, ela não fez o grafiato e pintou por cima, né? Eu não sei como é que foi, Então, né? às vezes, paredes com relevo, no caso do grafiato, nós estamos falando de relevo, né? Isso. Então, pode ter uma percepção maior de diferença, mas por conta do relevo, né? Tá. Isso ajuda a ter uma diferença maior de cor. A sombra, né? exato. Tal, né? É um assunto. Cara, pintura de fachada é um negócio que, assim, vocês pintam prédio também, né? Prédio forte da FUCA é pintura predial. né? Esse é externo com os balancinhos pendurados. Os cordeiros? Cordeiro, exatamente. Tá ligado que eu sei. Corajoso. Os caras são fera, os caras são fera. Porra, fera. Os caras têm que ter coragem pra descer lá. Eu não tenho. Nunca desci. Não tenho coragem de descer. Você é doido. coragem. Mas, Eu acho que é um assunto que cabe num outro podcast, porque é um mundo também falar de pintura predial, né? Que é uma outra parada. Eu acho que pintura externa, falando de pintura predial, aí você tem. A gente pode falar das tintas emborrachadas, né? Para evitar fissuração.
é um outro mundo, né? Mas eu queria entrar ainda falando sobre a questão da durabilidade, que o Chico citou um negócio aqui, falando sobre a infiltração, que tem que ser avaliada a umidade, tem que olhar como um contexto como um todo. E eu acho difícil de atribuir um peso, né? Qual que é mais importante nessa equação? Se é a tinta, se é o pintor ou se é a base. A preparação, você diz. Eu digo, por exemplo, você pegou um reboco lá. Tem rebocos e rebocos, você sabe, né? Sim. Tem um reboco bom pra caramba e tem um reboco péssimo, né? E aí, o que é mais importante, cara? Entendeu? Nessa equação, pra você ter um bom aspecto. Olha pra esse teto aqui, Marcel. Acha um defeito aqui, ó. Você não acha, cara. Entendeu? Mas isso é uma base boa, com um pintor bom, com uma tinta boa. Sim. Né? Sim, exato. Mas e aí? Nessa equação, o que a gente pesa mais aí, Chico? Eu acho que é a preparação da superfície. E também é importante analisar alguns aspectos para você evitar problemas, talvez uma pingadeira já instalada ou um rodapé, porque a gente já pegou alguns casos da casa não ter rodapé e naturalmente essa infiltração vai subir na parede. Sim. E vai causar algum tipo de transtorno, né? Ou um descascamento, algum problema. Mesma coisa a pingadeira. Se o muro não tem uma pingadeira ou um rufo, ela vai infiltrar a água ali e a água vai andar e vai acabar vai escorrer tudo, né? estourando em algum lugar. Acaba tudo com a pintura. É isso mesmo. E essa equação aí, eu acho que assim, a questão da qualidade do reboco é uma coisa mais difícil de ser corrigida, né? A qualidade do forro de gesso é uma coisa mais difícil de ser corrigida. A tinta, se der problema, a gente troca e coloca outra, né? O pintor, se não tiver muito bom, a gente troca e refaz a pintura. Exatamente. Agora, o reboco feito, o que você faz? Então, se for um reboco fraco, existe um produto que chama fundo preparador. Ele serve para aglutinar essas partes soltas e dar mais aderência. Perfeito. E se for um reboco, por exemplo, com muita marca de emenda? Difícil, né? Nós já pegamos um cliente uma vez num condomínio aqui em Sorocaba que rebocou, a construtora rebocou, legal. A gente foi fazer a preparação. Passamos o selador, passar a massa corrida para poder fazer a pintura. Ele chegava e colocava a régua na parede para ver a tortura que tava do reboco. E que nem... muita gente sabe que a massa corrida não tira defeito do reboco. A tortura da parede. Ela vai acompanhar o que tem na parede. Ele colocava a régua na parede e brigou com o cara da construtora que fez o cara rebocar a parede dele toda de novo. E cascou, não lembro se ele teve que cascar o que nós começamos a fazer. E fez o construtor rebocar tudo de novo. Para fazer a pintura. Ele não concordava com aquela tortura, aquelas ondulação que tinha na parede do reboco. Nossa. Perfeito. Eu acho que assim, o cliente está certo. Por exemplo, aqui na minha construtora, nós temos os nossos critérios de conferência de cada tipo de serviço. Sim. E para conferência de reboco, é colocar régua. Sim. Só que a gente também entende que nós, como construtores aqui, temos a missão de levar a instrução para o cara do canteiro de obras. Então, por exemplo, a gente sempre instrui paredes que a gente sabe que vai ter um vão muito grande próximo, que vai bater muita iluminação, que aquele reboco seja feito num dia só. Sim. Para evitar emenda de um dia para o outro, né? Tem umas missão, então, que vocês Tem, falam, né? tem. Isso é a experiência de Legal. contratar o construtor. Porque se você deixar o empreiteiro fazer a obra do jeito que ele quer, cara, ele vai, entendeu? Tocar o pau do jeito que ele acha que ele tem que fazer. Tá. Só que esse olhar técnico de colocar uma régua, o cliente leigo geralmente não tem isso, né? E nem tem tempo para ir lá na obra, ficar colocando régua e brigar, e argumento técnico para brigar com o cara. Mas eu acho que assim, cada etapa tem a sua conferência, assim como o pintor também não gosta muito de meter a lâmpada lá, né? Sim. Mas tem que fazer, né? Tem uns pintores que não gostam muito mesmo, não. Mas quando a gente vai fazer, a gente coloca os refletores nas paredes para poder dar os acabamentos legais. Tem um monte de técnica, Marcel. Pintura é um mercado bem legal, né? Eu tenho assim, porque a gente, muitas pessoas falam, né? Não só na área de mão de obra, até acho que na área das lojas, a falta de mão de obra, né? Que a gente tem no mercado muitas vezes, de achar bons profissionais e tudo mais, né? Hoje vocês estão com quantos na equipe lá de vocês?
Olha, na Fulco hoje tem 64 funcionários. Caramba. Direto, daí tem mais os prestadores, que é os terceiros, os gatos, né, que tu fala. Os empreiteiros. Os empreiteiros acho que tá com uns 4, 5 empreiteiros, e cada um deles tem lá 8, 10 funcionários trabalhando com a Fulco. É bastante. Cara. Então, no total, aí, deu com quase 100 funcionários trabalhando na Fulco, 100 prestadores de serviço. E como é que você faz para manter a qualidade dos trabalhos e tal? Vocês sempre estão fazendo, sei lá, trazendo curso técnico, coisas para eles e tal? Vocês se preocupam com alguma coisa assim ou não? Sim, algumas vezes o pessoal da Subvenil faz algum curso, algum treinamento, o pessoal sempre vai, né, Sim. O pessoal sempre nosso está participando dessas novidades que eles trazem também para se aperfeiçoar um pouco mais, né? Para poder entregar um produto melhor. E tem a galera, tipo, jovem aprendiz que você contrata lá junto, que é a galera que vai aprendendo, porque tem essa, né? Tipo, mano, e como que você vai trazer mais profissionais, né? Antes daqui da gravação hoje, tava o Fábio, que é diretor do Senai aqui de Sorocaba, e o Alexandre, que é do Sebrae aqui, né? Da gerente regional. Eles estavam lá no guia, lá no meu escritório, e a gente tava falando justamente sobre isso, cara. Como que a gente pode melhorar a profissionalização do nosso mercado, né? Mas para isso precisam ter pessoas querendo ser. Querendo, exatamente. Né? E como que você lida com isso? Sei lá, um sobrinho de alguém, um amigo novo que você vê que dá, daí você coloca ali, começa a treinar. Você já fez esse tipo de coisa ou não? Sim, a gente faz isso. Pega essa molecada mais nova, como você falou, que tá querendo aprender. Que não quer ficar no YouTube. Isso, Só que daí pega eles para trabalhar de ajudante. Tá. O ajudante você vai aprender a forrar, aprender a preparar uma tinta, como que faz, a preparar uma parede. Aí você pega eles para aprender. Ele vai aprendendo, você coloca, daí eu pego um dos melhores pintores que a gente tem, ó. Vai trabalhar com fulano aqui hoje. Fica na dele para você aprender como que vai fazer, como que é feito, preparação, forração, preparação da parede. Legal. E o menino vai aprendendo. Tem um menino que veio trabalhar com nós, que você falou rapidinho, que veio trabalhar com nós, entrou de ajudante. Só que ele queria trabalhar pendurado na corda. Não, porque você já é o exemplo disso, né? Você começou lá de motorista, né? Então, é importante ter, né, esse... Ele queria trabalhar na corda. Ele, de 18 anos, eu queria porque queria. Beleza. Daí ele pega eles nesses prédios de 2 andares, por exemplo, dá as coordenadas para ele como que vai. Claro, com um profissional descendo junto. Vai ensinando ele a descer. Quando ele pega bem o jeito, a gente vai fazer o curso lá da NR35 ou NR18 para ele aprender a fazer com o técnico de segurança. Fez isso, não tem medo, desce com o pessoal junto, já tem um pouco de conhecimento, até lá já tem conhecimento de aplicar uma textura, um grafiato, uma tinta, um granfino. Ele já tem um pouco de conhecimento assim, daí a gente coloca para melhorar. Aí até ele colocamos, como fez esse treinamento com nós, acho que lá uns 2, 3 meses. Aí colocamos ele num prédio de 29 andares lá no complexo. Aí foi o batismo dele. A gente ficou com medo, eu fiquei com medo. Na hora eu também falei, acho que ele não vai ter coragem de descer. Não, vamos. Desceu melhor do que uns pintores que estavam descendo na corda lá. Pode olhar muito para baixo, né? Mas deve ter mudado muito a tecnologia, né, do Cordeiro, né? Lógico. Né, imagina antigamente como é que não era, né, cara? Muito. Quando eu cheguei, eles desciam aquele banqueta de madeira com corda no tal de Jota. Eles falavam. Hoje não, hoje as cadeirinhas todas. As cadeirinhas tipo de rapel mesmo, de hoje coisa. É uma banquetinha, você tem o freio ali, o travaquete tudo certinho, não. Hoje mudou muito da época. Eu quase 20 anos na Fulco, de 20 anos pra cá mudou bastante. Os equipamentos. E logo, eu acho que a gente vai vivenciar uma coisa muito diferente. Pintura com drone? Eu acho. Será, cara? Eu tenho uma filmagem aqui que tem um rapaz lavando o shopping. Lavando, já tô vendo. Já. O shopping lá da Zona Norte, como que é ali, da Tavuvu? Shopping Cidade. Eu tenho até filmagem, até mostro pra você. Com o drone. Com o drone. Lavando com o drone. Legal. Eu achei interessante. Até eu preciso pegar o contato do cara do drone pra nós acertar uns prédios pra ele lavar. Porque isso é novidade. Não, então, eu acho que em breve vai entrar pintura com drone. É uma questão de tempo. Aí o que você Mas vai a preparação do prédio? A preparação de lixar, tal, sei lá. Não, você pode preparar manualmente e pintar com drone, entendeu? Tá. Assim como, por exemplo, tem gente que ainda prepara os apartamentos e pinta com airless. Né? E fica bom também com airless? Vocês têm essa técnica também? Tem também. Fica? Fica. Mas nesse assunto aí da robótica ou maquinização, é uma tendência, né? Sim, é uma tendência, mas aí vai da profissionalização. Vai precisar de pessoas para controlar o drone, pessoas para preparar a tinta,
para fazer uma inspeção, entendeu? Então acho que vai dar A própria preparação, né, do local, né? isso vai ser bom para valorizar. Tem que Perfeito, valorizar. Aí perfeito. você vai ter que treinar um pessoal, em vez de pra descer na corda, não, para operar o drone O para fazer o drone, serviço. legal, Exatamente. verdade. E eu defendo que assim também, né? A defasagem hoje já superou a quantidade de profissionais que está sendo colocado no mercado. Hoje se perde muito pintores comparado com a quantidade de pintores que aparece no mercado. Você sabe disso? Sim, sim. Antigamente você pegar lá, você tem 19 anos de FUCO, né? Sim, Se você pegar 10 anos atrás, era muito mais fácil você achar pintor do que hoje, sim. Com certeza. né? E mais daqui fácil. 10 anos vai ser mais difícil do que hoje. Sim. com Então, certeza. assim, Vai. quanto mais tecnologia a gente colocar e diminuir a quantidade de mão de obra, é o que vai fazer a gente continuar pintando parede por aí, Exatamente. né? E essa é uma preocupação não é só de vocês que trabalham com mão de obra, mas das empresas que vendem tinta, né? Sim. Eu que faço a construção Constrói. completa, porque é o que eu trago para o Marcel, para o mundo do mercado dele, para o Senai, que ele acabou de citar, para o Sebrae, tá todo mundo preocupado com isso aí, né? Então, mas uma parte boa disso é o pessoal que tá com vontade, que gosta, faz o que gosta. Então você percebe que essas pessoas conseguem se destacar das outras. Exatamente. Você entendeu? Uhum. E ele se valoriza mais no mercado, né? Recebe mais. Eu sempre falei, nunca teve um tempo tão bom quanto hoje para ser pedreiro. Para ser um bom azulejista, para ser um bom pintor. Sim. Nunca houve uma oportunidade tão ímpar quanto essa. Né? Né? É porque bateu lá na engenharia, não sei o que, não sei o que. Daí começou a realmente faltar quem que faz o negócio bem feito aqui na ponta, né? E aí agora tá batendo desse lado, realmente quem são esses bons profissionais para fazer mesmo bem feito ali, né? Conheço vários pintores que têm agenda cheia, por exemplo, agora ele só vai pegar serviço pro ano que vem. Ano que vem. Pra fevereiro. E as pessoas esperam, porque tem confiança nesse Sim, trabalho, não vai ter sabem dor de cabeça. que não vai ter dor de cabeça, que vai ser bem executado. Exato, Uhum. exato. Perfeito. É bem isso, cara. Bom, só para a gente falar um pouquinho sobre as tendências, do que você vende lá hoje na PIG, que é mais moderno, assim? Você falou já da tinta da Souvenir, Do que sempre limpo. é sempre limpo. Mas de tendências eu vejo o cimento queimado, que já tem há um tempo já. Mas o que eu vejo de tendência seria o pedras naturais. Pedras naturais. Que é Imita? como se fosse... Não, são pedras naturais mesmo. Uhum. Como assim? É uma tinta? Pedaços de pedra. Pedaços de pedra que você Hum. aplica como se fosse uma massa na parede. Ele fica uma parede lisa, mas com um aspecto de pedras. Ah, e qual marca que tá trabalhando isso? Que eu trabalho lá chama A Mais. A Mais Ah, Texturas. tá, legal. A hora que você sair aqui na porta, você É, olha essa parede aqui, tem pedras naturais, hein? Legal. Então e ele é feito de polietileno? Como é que é? De pedras naturais mesmo. Ah, Pedaços tá. de... Quartzo, são pedras etc. trituradas. Ah, legal, É. legal. Que é a base de um outro tipo de revestimento que não seja tinta, né? Mas pro mesmo público que quer revestir uma parede de um jeito legal, né? É um revestimento que eu ia tocar nesse assunto, que assim, hoje em dia está sendo super pedido, e aí não tem ambiente para usar isso não, viu? A galera usa em banheiro, usa em lavabo, usa em pintura externa, usa dentro de casa na sala. Eu trabalhei com um arquiteto que ele usava isso em tudo que é parede. E a casa ficava bonita, porque o cara sabe fazer de uma forma que combina com os materiais, porque você tem essas pedras naturais escuras, né? Uhum. Que ela dá um aspecto de Aí é um brilho, outro assim. profissional, daí tem que ser um assentador para trabalhar com esse tipo de... Ou o pintor também Não, tira de tem, letra. Tem um pintor nosso que aplica isso aí também. É? Porque você aplica com espátula, entendeu? Tá. Aquela história de ser não sei o quê. E como é que igual faz o pra perder grafiato. piso. Tá. Antigamente se tinha o grafiato, que era bem usado, hoje tá essa tendência das pedras Legal. naturais. Sim. Né? Ainda se usa grafiato, textura, a textura projetada também se usa bastante. Aham. Mas dessa de pedras naturais, quais são as que a galera mais tá gostando hoje, que você vê que tem bastante saída? Tem? Eu vejo preto, cinza, É? mas sai de todas as cores, né? Mas tem o Sai de nome da todas. pedra? Pedra não sei o quê? Turmalina. Turmalina. Ah. Olho de tigre, tem um monte de Umas nome. que pau-ferro, Vários né? ferro Parece branco. ferro, né? Mas aí, Parece tipo, ferro. cada marca vai colocando o seu nome também, entendeu? Entendi. É. Mas é bem bonito. É bem bonito. Assim, eu achei que E as foi um placas grande são passo. diferentes tamanhos também. Não, Ou são você geralmente aplica na pequeno? parede inteira. Não, você vai colocando as plaquinhas assim. Não é revestimento. Ah, não é revestimento. Não tá. é um negócio que se assenta. Isso. É uma pintura. Ele é igual Você a pode massa fazer no corrida. prédio inteiro. É igual a massa Que corrida, fica com o só que jeito vem pedra.
que fica com a textura da... É uma textura, é uma textura. Ah, tá. E É uma que fica com o textura que jeito tem da brilho. pedra. Isso. Imita a pedra. Isso, O isso. jeito da pedra. É isso, é isso aí. Legal. É isso aí. Porra, legal. Fazendo escritório lá, Marcel. Então, tô vendo aqui. Deve ter viu? um monte de gente que fica com essa dúvida, né? Que não é... Aplicador, se precisar, me avisa. Então, essa parede levei. branca, assim, você pegar pintar aqui, vai parecer que é pedra aqui, Exato. essa parede. É que a gente tá sendo educado com o Marcel aqui, de responder pra ele, porque as pessoas também podem estar com essa dúvida. lógico. Mas era muito mais fácil ter falado pra ele, abre a porta e olha ali. Mas Eu tenho que legal. fazer esse papel, É legal. Eu tenho umas fotos no celular, depois eu te mostro. Bom, essas pedras naturais, de fato, elas estão aparecendo muito aí, né? Eu acho que tem que tomar também um cuidado com relação às marcas, né? Que você usa essas pedras naturais. Eu, por exemplo, quando apliquei aqui no escritório, passou, sei lá, 2 dias, a moça da limpeza tava, por algum descuido, ela derrubou água, e aí ficou toda branca, né? E aí eu fiquei desesperado, eu falei, putz, e agora? Assusta bastante. É. O pessoal tem observado bastante isso, mas é por conta da quantidade de resina. Isso são todas as marcas. A quantidade de resina. Então, eles pedem pelo menos 90 dias para ela curar bem. Perfeito. Enquanto isso, se bater alguma água ou se chover, ela dar vai manchar, diferença. mas na hora. Depois ela vai secando, vai sumindo a mancha. É isso mesmo. É isso A mesmo. Souvenir não trabalha, então, com isso. Não. Ela não tem essa linha Pedras ainda. naturais não, eles têm uma textura que chama toque de brilho, seria mais ou menos similar a isso, mas não é o pedras naturais. A Souvenir vem de granfino? Seria esse toque de brilho. Ah, tá. Que também é uma outra textura que eu gosto muito, que é utilizado aí em casas, prédios, né? Que é uma textura que eu acho mais sofisticada do que um cabelinho de anjo, né? Que eu acho que já está um pouco ultrapassado, do que o próprio grafiato, né? E pelo menos nas casas... Eu não tô conseguindo associar esse tipo de pintura, qual que é. O granfino? O granfino é uma textura, é um tipo de textura. É uma textura. Basicamente você tem o quê, né? Me ajuda aí, tá? Você tem o cabelinho de anjo. Cabelo de anjo. O que Você é tem esse cabelinho de anjo? É aquela textura que dói quando você passa a mão. Ah, que é a pontinha. É, e tal, isso, tá, isso, por sabe? tudo, Exato. certo. Tem essa, Tá. tem o grafiato, Grafiato. que você conhece, que é a casa da sua mãe, Tá. que ela pegou uma Aham. lasca para levar lá. Legal. Tem o granfino. O granfino. Tá, Né? O que é esse Rosa noite. grafino? O granfino, ele parece com as pedras naturais. Ele fica parecendo com esse microfone aqui, assim. É um monte de areinha, como se fosse uma textura de areinha, né? Tem a textura projetada também. A textura projetada. Você aplica Tá. um compressor daí. Que aí, Tá. já viu esses prédios que a turma pinta e fica manchado, meio preto, assim, ó? Uhum. Né? Parece né? Eu não sou muito fã do projetado, mas tem muita gente usando, né? Porque Tá. também tem muita gente usando errado, né? Fazendo projetado com argamassa, né? E, bom, eu prefiro não, eu acho que a recomendação técnica é fazer com um projetado com a tinta já pronta, né? Projetada, né? Os fabricantes, eles não falam nada com relação a isso, tá? Eu mesmo trabalho com argamassa lá e vejo os pintores com uma demanda grande de Ah, é? argamassa para fazer a textura projetada. Eles gostam bastante. A C2? A C3, A C3. E você tem também o projetado que é de fábrica já, de fábrica. que deve ser bem mais caro, por isso que eles usam a argamassa. Em questão a preço, eu acho que não muda muito. A argamassa acaba ficando um pouco mais barato, sim. Aham, entendi. Então, tem isso. Eles fazem com a própria argamassa. A argamassa dá esse efeito, a argamassa que se assenta a piso, entendeu? Aham. E aí você pinta por cima. Nós já usamos das duas, tanto a argamassa quanto a projetada, da textura projetada. Já usamos das Sem duas. diferença. Quase nada. Eu acho que um pouco da argamassa, vamos dizer assim, ela, sei lá, leva a impressão que ela absorve mais tinta. Tem que dar, entendeu? Encorpar um pouco mais a Perfeito. pintura de pintar. Entendi. Acho que ela absorve um pouco mais a tinta do que a textura. Eu já vi gente fazendo com AC1, cara. Nossa. Porque daí é uma argamassa mais barata que tem, né? Deve custar R$8, R$9 o saco. Pra quem não sabe o que é C1, C2, C3. Vamos lá. A C1 é uma argamassa colante para geralmente você assentar piso interno. Uhum. Né? A gente gravou um podcast Eu inclusive, lembro. aqui sobre Só isso, né? Para Uhum. deixar o pessoal aí. Aham. Mas pisos de pequeno formato. A C2 ela já permite uma aplicação externa, mas ainda pisos com uma limitação de formato, né? E você também pode assentar alguns tipos de porcelanato. A C3 já é uma recomendação para aplicação em cima de impermeabilizante, pisos de grande formato, pisos porcelanatos, etc. Tem Então, uma assim, aderência maior, né? então você pensa, eu já vi o pessoal fazendo com AC1, geralmente o pessoal faz projetada pro lado externo.
Então você está colocando argamassa de uso externo, né? De uso interno numa área externa. Sim. Né? Bom, eu acho muito arriscado, Sim. né? Mas talvez teria que fazer mais testes aí para ver se funciona ou não. Eu acho que o risco maior é você perder a garantia, porque a partir do momento que você está utilizando um produto que não é para essa finalidade, nenhum fabricante vai te dar algum tipo de garantia. Nem o pessoal da argamassa e nem o pessoal da tinta. Perfeito, perfeito. E eu vou deixar a pergunta final aqui para você, meu amigo. Que você é o aplicador, você é o responsável lá, né? Por muitos aplicadores, então você vai me responder bem essa aqui. Vamos ver. A coisa mais comum que existe quando a pessoa vai pintar uma casa, só pra gente encerrar, é o pintor especificar a marca que ele quer. Ó, Marcelo, você vai pintar isso aqui? Eu quero que você compre lá pra mim a Souvenir clássica. E aí você vai lá na loja, lá você chega lá e fala assim, putz, Souvenir clássica não cabe no meu orçamento, tem que ser a standard, né? Rende muito, sei lá, como é que chama. E aí, você fica na dúvida, compra que o pintor pediu ou não? Ou muitas vezes você compra uma outra marca, né? O que fazer nesse caso? Ó, geralmente nós gostamos de trabalhar com a Souvenir, mas se o cliente compra outra marca, a gente tem um pintor que trabalha com qualquer marca. Ele vai e consegue resolver da melhor forma possível. Ele consegue resolver sim. Talvez tenha uma alteração no orçamento. Muda pouca. Sim, se for a gente comprar, daí quando a pessoa quer outra marca, a gente só fornece a mão de obra, ela compra o material, daí muda o orçamento. Porque daí ela compra o material para nós. Perfeito. Mas tem um pintor nosso que consegue resolver, independente de marca que vai trabalhar. Mas você consegue dar uma Ele consegue. garantia menor ou maior dependendo da qualidade, você acha ou não? Depende. Depende muito, né? Depende, mas eu acho que faz a mesma coisa, se for para pensar. Sim, a pessoa também não pode comprar tinta mais sem vergonha, vamos dizer assim, mais inferiorzinha também. Mas a garantia acho que quase a mesma coisa. Entendi. Tá. Porque assim, eu me colocando no lugar dos clientes, a minha recomendação é sempre essa. Cara, na medida do possível, compre o que o pintor tá pedindo. Porque você pode exigir, né? Porque as experiências que eu passo é o seguinte, toda vez que eu compro algo que o pintor não especificou, ele joga o problema na tinta. Às vezes a gente pode tentar fazer uma analogia com o médico, né? O médico ele vai te receitar um remédio ou um tratamento e ele vai especificar qual é o remédio que você vai ter que tomar, qual é o fabricante que ele indica. E eu acho que com o pintor é a mesma coisa. Ele vai indicar qual que é o produto que ele se sente mais confiante de fazer o serviço. O que ele está acostumado, o que ele já viu o resultado. O médico é isso, né? Eu tenho visto bons resultados com esse medicamento aqui, né? Se você quiser trocar, é só conta e risco. Que eu falei, a gente prefere trabalhar com Souvenir, porque a gente já conhece, há muitos anos trabalhando com isso. Preferimos sempre a Souvenir. Mas dá pra resolver. Mas já aconteceu de casos assim, de eu ter algumas leves discussões com pintores, de eles estarem trabalhando com Souvenir Premium, que na minha opinião é a melhor tinta do mercado, mas o cara chegar pra mim, eu vou falar a marca, não tem problema, falar assim, não, cara, pra mim tinha que ser Coral. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu tô trabalhando com a melhor tinta que eu conheço no mercado e você tá falando que o problema é a tinta. Vamos ter que resolver eu comprando uma lata da Coral pra você? E aí você vai dar toda a garantia pra mim que você tá falando? E aí eu tenho certeza que se eu chegasse com a Coral lá, a desculpa seria outra, sabe? Então por isso que aquele tripé que a gente falou no começo tem que estar super alinhado. Projeto bom, pintor bom, material bom. Né? E com nós também, sempre quando tem alguma novidade, cimento queimado, quando teve, marmorato, tem uns pintores lá que a gente sempre, vamos conhecer. A gente vai lá e pega um galãozinho lá, vamos aplicar em, sei lá, uma casa, no barracão nosso lá. Fica na parede. Eu errei, beleza, vamos começar de novo. Né? Vai até aprender até se aperfeiçoar. É isso que eu falei pra você. A gente consegue aplicar com qualquer marca, assim, se for do cliente escolher, no caso. Porque a gente pega os pintores, treina eles pra fazer alguma coisa. O Chico acabou de falar agora das malhas aí, como que é, Chico? Pedras das naturais. pedras naturais. Tem um pintor nosso que nunca trabalhou com isso aí. Eu comprei com o Chico uns tempos lá, levei pra ele usar, usou, gostou e já entendeu como já entendeu como funciona o processo desde o começo. E agora até hoje ele tá aplicando na casa do Zé Fulco, lá que pediu pra fazer uns painéis, tá lá aplicando, fazendo serviço. Legal. Esse caso das tintas, até pra
Para finalizar, aconteceu uma vez quando eu trabalhava lá na Planeta, a gente tava com uma reclamação dos pintores, falando que a tinta tava cobrindo pouco, né? E aí eles pediram uma marca X lá. O que a gente fez? A gente falou assim, tá bom, vamos fazer um teste então, vamos pintar 2 apartamentos. Um com a marca que a gente já usa e outro com a marca que vocês pediram. Uhum. E aí, beleza. Só que a gente falou assim, só que o teste vai ser do jeito que a gente quer. De forma que a sua subjetividade não interfira no resultado. Ou seja, Com a técnica correta. colocamos a tinta numa embalagem sem embalagem. Colocamos uma embalagem qualquer. Uhum. As duas marcas... Teste cego. Teste cego. Exato. Ué, se o cara tá reclamando, então fazer um teste às cegas, né? E aí, sabe o que a gente fez? Inverteu. Não. A gente não comprou a marca dos caras. A gente pegou e botou a mesma tinta e falando, puta, essa aqui, ó. Os caras, é essa aqui, ó. Ó que maravilha. Fala assim, então, tem uma triste notícia pra vocês, cara. A tinta é a mesma. Entendeu? Então, infelizmente, isso tem no mercado, tá? Tem no mercado, as pessoas têm que ficar de olho. Por isso que a minha recomendação é compre o que o pintor tá te pedindo, né? Você pelo menos tem como brigar com ele por outros motivos, né? Por outros motivos. É isso. Bom, legal demais, gente. Queria que vocês falassem só como que as pessoas fazem para contratar o seu serviço, né? E para as pessoas comprarem lá na Pig, tá? Eu acho que a melhor forma seria entrar pelo Instagram, né? Tintas Pig Oficial. Lá vai ter todos os canais de atendimento aí, para direcionar para a loja mais próxima. E preço igual vocês ninguém tem. Não é só preço, né? Tem que ter um atendimento, uma entrega, a parceria. Boa. Tudo. Perfeito, perfeito. E a Fulco Pinturas? Fulco Pinturas é pelo telefone. Quer falar? 15 98812 0489. Mas tem Instagram também, né? Tem a JL Fulco. JL Procurar Fulco. pelo JL Fulco vai achar no Instagram. Vai estar tudo aqui na descrição, tá, pessoal? Para vocês poderem contratar os serviços do pessoal e comprar as tintas lá na Pig lá. Marcel, e o Guia do Construtor? Como que as pessoas podem encontrar essas empresas no guia aí? Vai. Então, pois é, o Guia do Construtor, para você que está construindo, está reformando, para você que é da área da construção, você encontra o guia em todas as lojas aí, as melhores lojas têm o guia aí no balcão para você pegar. Entra no nosso site, guiadoconstrutor.com.br e participe também dos nossos eventos. Aqui tem tudo o que você precisa para construir e reformar. Então você encontra realmente os melhores profissionais e lojas aqui. E é isso, tá no guia, tá com a gente. Boa, Marcel. E bom, e o Professor das Obras está em todas as plataformas de áudio, todas as plataformas de... nas redes sociais, né? Estamos aqui também no YouTube, onde você está vendo esse podcast ou está escutando no Spotify ou outras plataformas de áudio. A gente grava muitos episódios aqui, né? E a gente vai voltar a fazer uma série que vai englobar, né, a partir do próximo episódio, tá, gente? A gente está já fechando com os nossos patrocinadores, então a gente vai fazer conteúdos aqui com corretores, vai fazer conteúdos com lojistas, como esse aqui, vai fazer conteúdos com arquitetos e vamos fazer conteúdo até com pessoas de obra para a gente discutir um pouco de detalhes técnicos de construção. Dessa vez voltado para os nossos clientes finais, para aquelas pessoas que vão usar das construções que a gente faz, tá bom? Então, se liguem aí no canal, continue acompanhando para ver mais novidades. Ficamos por aqui, Marcel? Isso aí, muito bom. Um grande abraço, tchau.